O texto que iremos refletir nos apresenta Jesus enviando os 12 discípulos para um treinamento prático de evangelismo. Ao enviar os 12, Jesus entrega a eles diversas orientações. Nossa reflexão hoje se baseia nas instruções de Jesus aos 12 discípulos. Contudo, antes de enviá-los, Jesus lhes deu autoridade, conforme o verso 1. Isso significa que Jesus conferiu a eles o mesmo poder que recebeu do Pai para a realização de sua missão. A autoridade que foi dada aos discípulos contemporâneos de Jesus também foi conferida à igreja de Jesus. Também foi conferida a mim e a você. Nós recebemos esta mesma autoridade para realizar a vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vejamos aqui então algumas instruções dadas por Jesus aos discípulos. Primeiro, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Primeiramente, quero esclarecer que Jesus não tem nenhum preconceito com relação aos gentios, isto é, aos estrangeiros. Contudo, ele estava focado em sua missão e sabia que a salvação dos judeus e também dos gentios dependiam de sua ação. Segunda orientação, dirijam-se às ovelhas perdidas. Verso 6. Quem que precisa de salvação? Jesus veio para salvar, naturalmente, aqueles que estão perdidos. E Jesus pede para que seus discípulos concentrem suas energias nas pessoas que estão abertas para o Evangelho, naqueles que reconhecem que estão perdidos. Não era tempo de discutirem sobre o reino dos céus com os filósofos, mas de pregarem e socorrerem os que estão necessitados. Terceira orientação de Jesus: preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Versículo 7. O reino dos céus já estava presente, uma vez que o rei Jesus, ele já estava presente no meio deles. Embora ainda não reconhecido pelos judeus, Jesus era o Messias e o rei do reino dos céus. E Jesus manda que anunciasse então esta mensagem, pois em breve ele cumpriria o que estava dito a seu respeito e então introduziria o reino no coração daqueles que nele crescem. Quarta orientação de Jesus: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Podemos resumir esta orientação em uma só: libertem todo homem do pecado e do poder do pecado. Assim como ele fez para que soubessem que o reino do céu já estava introduzido no mundo dos homens, ele manda agora seus discípulos fazerem, para que todos pudessem ver que o reino de Deus já estava presente no mundo. Um reino de vida e não de morte. A quinta orientação que Jesus dá é: vocês receberam de graça, deem de graça. Verso 8. O reino dos céus, ele é como uma pérola de grande valor, ou como um terreno de grande valor. O reino dos céus foi dado por Cristo de graça. A salvação nos foi conferida através de seu sacrifício, sem que nada fosse exigido de nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, recebemos de graça
devemos anunciar essa mensagem de graça. Não podemos transformar a casa de Deus numa casa de comércio. Porque tudo que provém de Deus é de graça para o homem. A sexta orientação que Jesus dá diz: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Verso 9. Nessas palavras, Jesus nos deixou claro que o nosso sustento daqueles que vivem, que trabalham para a expansão do seu reino, daqueles que se empenham em proclamar o seu reino, que separa sua vida integralmente para o seu reino, que o sustento desses serão supridos pelo próprio Deus, porque digno do seu trabalho é o trabalhador, e Deus há de honrar aqueles que separam sua vida integral para a proclamação do seu evangelho, para participar da expansão do seu reino. E Jesus mostra logo em seguida como ele sustentaria então os seus trabalhadores, seus obreiros, seus empregados. Diz assim, depois da orientação de Jesus: na cidade ou povoado em que entrarem, procure então alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa, até partirem. Verso 11 e 12. Quer dizer, seguindo aquela ideia do verso 9, Jesus mostra de forma clara que sustentaria seus discípulos através do seu povo. Através daqueles que se convertem ao Evangelho. Eles não deveriam levar saco de dormir, nem comida, pois seria o quê? Correto para estes homens e honroso para aqueles que com eles têm aprendido e alcançado salvação, que os hospedassem e dessem a eles comida. Isto era digno aos olhos de Deus. Tanto para aquele que recebe, porque ele está vivendo para levar o Evangelho, quanto para aquele que serve a estes que estão trazendo a mensagem de boas novas. E isso também não quer dizer que os discípulos deveriam se aproveitar disso. O objetivo era sobreviverem e não se enriquecerem. A oitava instrução: se não receberem, sacudam a poeira. Verso 14. Caso os discípulos, ao pregarem em algum lugar ou a bater numa casa, eles não fossem bem recebidos, eles não deveriam ficar tristes, desanimados. Pelo contrário, deveriam prosseguir adiante, sacudir a poeira, deixar para trás e prosseguir. A nona instrução que Jesus dá: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais. Verso 17. E dentro dessa mesma instrução, Jesus diz assim: por minha causa serão levados à presença de governadores e reis como testemunha. Verso 18. E no verso 22 diz: todos odiarão vocês por minha causa. Quer dizer, nessas palavras finais, Jesus apresenta a eles que nem tudo seria fácil. Pregar o evangelho seria uma tarefa que despertaria a ira dos homens. Jesus não os treinara para que fossem amigos do mundo, mas inimigos do mundo. Isso quer dizer que não estamos aqui para agradar homens, mas a Deus. E na busca de agradar a Deus, muitos homens se sentirão atacados por viverem na prática da injustiça, imoralidade, corrupção, enfim, das obras da carne. Estes, então, odiarão aqueles que anunciam o Evangelho e as verdades de Deus. Jesus diz: não tenham medo deles. Essas palavras de ânimo são completadas com a ideia de que não devemos temer quem pode nos matar fisicamente. Verso 26 ao 31, Jesus diz isso. Não devemos temer os homens, pois eles podem nos matar, mas não podem nos separar de Deus. Jesus diz que devemos temer sim a Deus, pois Ele pode nos lançar à morte.
Em outras palavras, não devemos valorizar a nossa vida aqui, e sim valorizar a nossa vida nos céus. Preste muita atenção. Aquele que mais tememos é a quem mais adoramos. Eu quero concluir com algumas perguntas. Você tem certeza que sua vida está focada corretamente na missão que Cristo lhe entregou? Você tem anunciado a mensagem do reino dos céus? Você tem contribuído com seu dízimo e oferta para o sustento da obra de Deus? E dessa forma dar continuidade na expansão do reino de Deus? A quem você tem mais temido? Deus? Sua mulher? Seu patrão? A sociedade ao seu redor? Aquele que mais tememos é a quem mais adoramos. Deus te abençoe.